E aí, massa! Hoje eu vou falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos de morar em Dublin. Então, se você quer saber como é morar em Dublin, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar várias dicas aqui especiais. Antes de começar aqui, uma informação importante, uma observação muito importante é que eu vou falar única e exclusivamente de Dublin, beleza? Porque foi a única cidade da Irlanda que eu morei e moro. Eu só tenho a possibilidade de falar de Dublin porque eu nunca morei nas outras cidades, beleza? Muitas pessoas falam, pontos positivos, pontos negativos em relação a quê? Bom, eu vou colocar os pontos positivos em relação à minha opinião. Então pode ser que algum ponto positivo ou ponto negativo que eu coloque aqui, talvez não seja um ponto positivo ou negativo para você. Talvez um ponto positivo que eu coloque para mim, talvez seja um ponto negativo para você. Então tudo é relativo, tudo é questão de opinião, né? E se você tiver o interesse de assistir uma comparação de Dublin com outra cidade, eu fiz um vídeo exclusivo relacionado à comparação de capital versus interior. E eu vou deixar ele aqui no card se você quiser assistir depois desse vídeo, beleza? Agora vamos lá. Eu vou colocar assim uma dinâmica, eu vou colocar um ponto positivo, um ponto negativo, um ponto positivo, um ponto negativo, para não colocar tudo positivo depois tudo negativo. Bom, o primeiro ponto positivo que eu coloquei são as paisagens. São as paisagens muito bonitas, independentemente se você já viu 500 mil fotos na internet, independente se seu primo tá lá, se sua família tá lá, te manda foto, mas na hora que você vai, parece que é outra coisa, parece que é outro lugar. Todo mundo que chega fica assim: Oh my God! É bem diferente da foto. Na hora que você chega lá, você acha que não vai fazer a mesma coisa, mas você faz a mesma coisa. E não tem problema nenhum nisso, até porque você está realizando o seu sonho, né? Era uma vontade sua fazer um intercâmbio. Provavelmente, se você está indo para Dublin, provavelmente era um intercâmbio, uma vontade sua de viajar, de conhecer. Então, nada é errado em admirar a paisagem, afinal, são realmente paisagens muito bonitas. Ainda mais, particularmente, quando se trata do outono, que as folhas das árvores estão muito bonitas, a vegetação está muito diferente. As praças, os parques, que eu falo praça, não tem praça aqui. Os parques ficam geralmente muito bonitos, são paisagens muito bonitas para você tirar foto, para você registrar e para você admirar, para você curtir o momento, beleza? Um ponto negativo que eu coloquei aqui foi a busca por acomodação. Então, se você vai morar em Dublin, tem que estar preparado psicologicamente para ir em busca da caça ao tesouro. Você pode pensar, mas essa luta por acomodação só tá assim agora. Bom, na verdade, o setor imobiliário ele nunca foi bem organizado em Dublin, né? Então, agora que a demanda tá bem mais alta, a oferta continua mais ou menos a mesma coisa. Então, a demanda tá muito alta em relação à oferta. Uma relação, um balanço desproporcional que faz com que muita gente tenha problema com isso, beleza? Para você procurar vagas em Dublin, você tem que ser inteligente, você tem que usar estratégias para que você consiga isso de uma forma mais fácil. Se você quiser, eu também fiz um vídeo falando sobre a crise de aluguel na Irlanda, eu vou deixar aqui no card também para você assistir lá um vídeo exclusivo sobre isso, um vídeo maior, com mais detalhes, para você ficar ligado mais nessa questão, beleza? Agora, um ponto positivo que eu coloquei é o fato do poder de compra. Isso a gente não pode ignorar, levando em conta que o salário mínimo da Irlanda é o segundo maior da Europa e o custo de vida também acompanha o salário mínimo, mas mesmo assim você consegue uma sobra no seu dinheiro para que você consiga manter ali um padrão, uma qualidade de vida significativa, mesmo se você ganhasse o salário mínimo, por exemplo, beleza? Um fator negativo que eu coloquei aqui, o próximo, é o fator da burocracia, porque tudo aqui em Dublin, na Irlanda mais especificamente, é mais burocrático quando se trata ao governo. Então, tudo que você vai precisar fazer, você depende do governo, você tá lascado, pivete, porque você vai demorar, você vai ter que tomar um chazinho de cadeira, você vai ter que ter paciência. Pode ser que você dê sorte, que você resolva rápido, mas na maioria das vezes você vai precisar esperar, você vai precisar ter paciência, você vai precisar ficar de boa, porque o tempo que você vai solucionar aquele tipo de problema, às vezes não é o tempo que você gostaria que fosse. Eu te dar um exemplo aqui rápido. Normalmente, quando você chega na Irlanda, visto de estudante, por exemplo, como a maioria chega, mas eu não sou visto de estudante, eu sou visto de europeu, eu sou europeu, esse vídeo não é pra mim. Eu gosto de tratar o vídeo para as maiorias, certo? Então eu dou exemplo da maioria. Se você não tá na maioria,
de boa. Agora eu também não tô na maioria, então, mas eu coloco o vídeo sempre na maioria para ajudar o máximo de pessoas possível, beleza? Então se você chegou na Irlanda como estudante, ou se você for europeu também, você precisa do PPS para você trabalhar. É como se fosse seu CPF da Irlanda. Só que na hora que você chega para fazer o PPS, uma das formas de você fazer é por meio de uma carta de um empregador. Só que você chega para o empregador, vai pedir a carta, ele fala que só te dá com PPS. Qual é o sentido da vida? Não tem sentido. Então, você fica meio sem saber o que fazer. Às vezes, demora mais do que você gostaria de fazer esse documento e demora mais do que você gostaria de trabalhar. Agora, vamos para o fator positivo de novo. O fator positivo que eu coloquei foi o fator da segurança. A Irlanda é um país muito seguro, principalmente quando a gente compara em relação ao Brasil, certo? Se você quiser também ver vídeo que eu fiz relacionando Brasil versus Irlanda, eu fiz um vídeo só sobre isso. Vou deixar no card aqui. Vídeo de tudo, se você quiser assistir lá como que é morar Brasil versus Irlanda. E, querendo ou não, quando você vai para cidades de interior, também essa questão de segurança é bem mais notória. Não que tenha muitos casos assim de violência, muitos casos de quebra de segurança, mas tudo bem, nada de longe algo que a gente via no Brasil. Para você ter uma ideia, no Brasil, se você ligasse o jornal de noite, você toda hora é só notícia ruim. Notícia ruim. Aqui, quando acontece alguma coisa, parece que é fenômeno nacional. Aconteceu alguma coisa. Oh my God, aconteceu alguma coisa. Só a efeito de comparação, né? Outro fator também que eu coloquei negativo aqui foi em relação aos impostos. Então, aqui na Irlanda, os impostos são bem altos, mesmo quando você tem o PPS. Então, quando você não tem o PPS, tecnicamente você não deveria nem trabalhar, porque você não está fazendo a sua parte como cidadão, você não está cumprindo o seu dever, que é você ter o documento para você trabalhar. Então, quando você não está cumprindo a sua parte, você também é taxado de forma errada, porque você não está cumprindo a sua parte, você não está fazendo o mínimo ali que você deveria estar fazendo, certo? Beleza, quando você não está fazendo a sua parte, você está sendo taxado ali no mínimo 40% de taxa. Quando você pega o seu PPS, o mínimo de taxa ele fica em torno de 20%, beleza? Lembrando que isso tudo é muito relativo, depende do quanto você vai ganhar por ano, mas enfim, eu tenho uma playlist só de taxas, explicando taxas. Não vou entrar muito a fundo aqui, já vou colocar só de forma geral para você entender mais ou menos, mas você pode já vir para cá sabendo que as taxas são altas na Irlanda inteira. Então, prepara o bolso. Um fator positivo que eu coloquei aqui, o próximo, é o estilo de vida. Então, o estilo de vida do irlandês é um estilo de vida mais despreocupado, livre, desapegado, simples. Então, é como é o meu estilo de vida. Eu sou uma pessoa bem simples, eu sou uma pessoa bem humilde. Eu não preciso de muito para ser feliz. A felicidade é algo simples, né? Se você parar para pensar, você precisa de pouco para ser feliz. Eu preciso de pouco para ser feliz. E eu gosto muito desse estilo de vida por conta disso. Um fator negativo para mim, se não for o mais negativo de todos, é o fator clima. Você pode ver que hoje tá sol, não sei por que milagre, mas normalmente o clima é péssimo. É normalmente nublado e chuvoso a maioria dos dias do ano. Quando a gente vem para cá para Europa, a gente aprende a valorizar o sol. Você vê aqui que eu tô fazendo vídeo no sol. Você aprende a valorizar o sol. Quando você vê o sol, você fala: oh meu Deus, que tecnologia é essa? Nunca mais eu vi. Tá ligado que aquela regra do relacionamento que quando você perde, você dá valor? Pois é, de jeito. Outro fator positivo que eu coloquei aqui é relacionado à receptividade da população. O irlandês, ele tem uma cultura de ser bastante receptivo. Então ele é bem educado, ele acolhe bem os outros. Então esse é um ponto bem positivo também, beleza? Agora vamos para o fator negativo de novo. O fator negativo que eu coloquei aqui foi relacionado ao horário. Especificamente o horário de inverno. Para quem não sabe, a Europa é diferente do Brasil. O Brasil é um país tropical, certo? A Europa não. A Europa tem dois diferentes tipos de horários, que é o horário de inverno e o horário de verão. No horário de verão a gente tem bastante horas do dia de sol, que são dias sensacionais. Porém, no horário de inverno a gente tem pouquíssimas horas de sol. Normalmente as horas de sol ficam ali em torno de 8h30 da manhã. Você sai 8h30 na rua, o sol tá saindo, e você sai na rua 4h30 da tarde, o sol já tá se pondo. Então você só tem 8 horas de sol. Então às vezes você vai trabalhar, volta e não vê o sol. Simplesmente
simplesmente você fica sem ver o sol de segunda a sexta, só vai ver o sol final de semana se você não trabalhar final de semana. Consequentemente, quando você tem pouca exposição ao sol, você tem pouca vitamina D absorvida pelo corpo, consequentemente, você tem a necessidade de adquirir isso de forma externa, por meio de comprimidos de vitamina, enfim, por meio de alimentos, várias outras maneiras de você poder adquirir esse tipo de vitamina, afinal o seu corpo não está absorvendo porque não tem sol. Quando você não faz isso, a possibilidade de você ficar deprimido é muito alta. Sendo assim, explicando o que muitas estatísticas dizem, que normalmente no horário de inverno aumentam os casos de depressão, ansiedade e até suicídio. Inclusive aqui tem campanhas durante o inverno para que você se cuide, para que você converse, para que você use vitaminas, para que você se alimente melhor, se exercite, né, na medida do possível, porque é muito frio. Você faça a sua parte para que a sua vida fique mais tranquila, né, mais feliz. Agora, o outro ponto positivo que eu coloquei aqui é de você dar o like nesse vídeo. É um ponto positivo tanto para você quanto para mim. Por que para você? Porque você tem acesso aos vídeos de uma maneira mais rápida. Quando você engaja nos vídeos, quando você dá o like, quando você comenta nos vídeos, quando você curte o comentário dos outros, quando você se inscreve no canal, quando você ativa o sininho, todas essas ações fazem com que o YouTube entenda que o meu vídeo é importante para você e para outras pessoas. Então, quanto mais as pessoas engajam, mais os vídeos são distribuídos para a maioria das pessoas. Outro fator negativo que eu coloquei relacionado ao sotaque. O sotaque do irlandês, ele é culturalmente mais difícil de você entender. Normalmente no começo, quando você chega, você não entende nada, porque o irlandês fala what? Não entendi. Repete, por favor. Então ele tem que repetir às vezes 1, 2, 3 vezes ou falar devagar para você entender. Depois você começa a tentar se acostumar um pouco. Quando ele conversa com você, ele sabe que você não é irlandês, ele tende a conversar um pouco mais devagar, sem sotaque, ou com um pouco menos. Agora, quando eles estão conversando entre si, para mim ainda é uma dificuldade, porque eles conversam, parece que é outra língua, não é inglês. Agora, em outro fator, de outra vista, eu coloquei aqui o fator do inglês de ser um ponto positivo também, porque eu tenho uma facilidade no inglês. Então, desde o ensino médio, desde o ensino fundamental, a gente tem contato com a língua inglesa. Então, aprender o inglês para mim aqui foi muito fácil. Eu já tinha acesso no Brasil e era a língua que eu preferia falar. Normalmente a gente tem acesso a 2 línguas, né? Que é o espanhol e o inglês. Eu sempre preferi estudar o inglês. Então, quando eu vim para cá para estudar o inglês, eu tive uma facilidade um pouco maior. Agora, vamos para o fator negativo de novo. O fator negativo que eu coloquei aqui foi a saudade de casa. Então, querendo ou não, nós brasileiros somos muito apegados. A gente tem uma cultura de abraçar bastante, a gente tem uma cultura de ser bastante carinhoso. Claro que eu, como aquariano, a gente não tem essa cultura muito forte. A cultura do brasileiro em si, normalmente, ela é de ser mais acolhedora, de ser mais amigável, de ter aquela proximidade com pessoas. E, não sei você, mas eu não tenho família aqui, não tenho um pai, não tenho mãe, não tenho avó, não tenho tio aqui, não tenho ninguém, só o meu irmão. Então, consequentemente, você provavelmente vai sentir falta de casa alguma hora. Outro fator positivo que eu coloquei aqui, na verdade, são 3 em 1. Coloquei aqui oportunidades de trabalho, a mentalidade de crescimento e o networking poderoso. Então, essas 3 questões são muito fortes e muito positivas, beleza? Na minha opinião, essas 3 coisas são os pontos mais positivos que eu identifico aqui. Já ouviu falar sobre, é a terra da oportunidade? Pois é, se você se esforçar um pouquinho, você consegue a oportunidade que você espera. Claro que você precisa se esforçar. Então, se você não tiver constância, se você não tiver dedicação, se você não se condicionar ao que você quiser, vai ficar mais difícil, né? Porque se você não quiser, quem é que vai querer? Porque o objetivo é seu, não é meu. Então, você tem que querer para isso primeiro, beleza? O outro fator negativo que eu coloquei aqui é o fator da higiene. O fator da higiene não é uma cultura muito representativa entre os europeus, né? Vamos combinar. E outra coisa que eu esqueci de falar em relação ao networking poderoso, também pode te ajudar em muitas outras questões, como arrumar acomodação, arrumar emprego e vários outros fatores, beleza? Outro fator também que eu coloquei 3 em 1 aqui em relação aos positivos foram você ter a possibilidade de viajar, consequentemente você tem acesso a outras culturas e outros idiomas, certo? Você tem a possibilidade de conhecer uma vasta cultura, diferentes tipos de mentalidade, diferentes tipos de pessoa, diferentes tipos de pensamento. E você tem acesso a isso de uma forma não
muito difícil, porque às vezes você propriamente dentro da Irlanda já tem acesso a vários tipos de nacionalidades diferentes dentro de um só país. Mesmo quando você vai viajar, você consegue fazer isso de uma maneira muito fácil, muito acessível e muito barata também, porque os voos para você ir para outro país é mais barato, como se você estivesse pegando o busão de Conquista para Ilhéus. O busão de Conquista para Ilhéus tá 100 conto. E o avião da Irlanda para Itália, por exemplo, tá 10, 20 euros. É mais barato ir para Itália, Irlanda, do que Conquista Ilhéus. Olha que diferença. Esse vídeo aqui eu fui falando de Dublin especificamente porque foi a única cidade que eu morei, beleza? Tamo junto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu likezinho pra nós. Beleza? Tá ligado o Superman carregando as energias com o sol? É desse jeito, me sinto desse jeito. Ui!